Gente, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. É um prazer enorme receber vocês aqui para a nossa segunda noite do ciclo de debates da exposição Arte Naif, Nenhum Museu a Menos. Eu sou Ulisses Carrilho, fiz a curadoria da exposição e tive o prazer de investigar e pensar esse acervo do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil, que está fechado há mais de 2 anos e meio por conta da falta de repasses e verba pública. E esse encontro de hoje, que recebe o título Por que as Escolas de Arte Existem, se dedica a um pensamento mais alargado dessa condição, digamos assim, que é como a gente prefere pensar, o autodidatismo não como uma opção desviante dentro da realidade brasileira. A exposição ela tem um subtítulo, que é Nenhum Museu a Menos, e infelizmente, por conta dos fatos recentes da política brasileira, a exposição precisa se afirmar de outras maneiras, mais interessantes e mais urgentes, proeminentes num cenário como agora, e a gente vem também pensando que esse Nenhum Museu a Menos poderia se traduzir como Nenhuma Escola a Menos, e de maneira mais ostensiva e mais direta, nenhuma universidade pública a menos. Então a gente está falando de uma realidade da desinstrumentalização da universidade pública, das instâncias de pesquisa, e da proeminência de um pensamento e de uma pesquisa que são pujantes num país como o Brasil. Isso é cada vez mais necessário. São muitos os conquistas recentes no quesito das políticas afirmativas e no pensamento de uma universidade que se constitui como um centro de pensamento pulsante, poroso, aberto, preocupado com as questões sociais, preocupado em conformar contemporaneidade, conformar presente e construindo um futuro aí. De antemão, gostaria de agradecer largamente ao aceite dos nossos convidados. O nosso interesse hoje foi buscar representantes das universidades públicas. Se 44 anos atrás a Escola de Artes Visuais do Parque Lage se afirma como modelo anti-acadêmico, a gente entende que hoje esse anti ganha outras matizes. É preciso entender, sim, que a universidade já se conformou, a escola livre se conforma de outras maneiras, e é possível que a gente pense uma contemporaneidade um pouco mais porosa, interessante e plural. Então, por isso, a gente tem Luiz Guilherme Vergara, Lívia Flores, o Maurício Barros de Castro e a mediação da Ana Chaves aqui conosco essa noite. Então, mais ou menos para fazer um primeiro relevo aí da nossa conversa de hoje, a ideia que a exposição investiga é um pensamento desse termo arte naif, que é largamente utilizado a partir de uma realidade brasileira, pensando que essas conformações do autodidatismo não são vias desviantes de formação. Então, a maioria desses artistas que estão apresentados na mostra não escolhem não fazer a sua formação em escolas e universidades, senão essa é uma contingência do cotidiano de um país que confiou na exclusão como maneira de criar uma sociedade que mantém certas exclusões. Então, é o entendimento de um ensino e de uma formação aí que vem contribuir para um cotidiano mais plural, mais interessante. Vocês não vieram para me escutar hoje, então eu agradeço largamente a escuta de vocês nesse primeiro momento. Mais uma vez, realmente agradecer ao aceite de vocês. Acho que cada vez mais é necessário que a gente coloque instituições culturais conformando e fazendo presente, e pensando realmente essa solidariedade institucional. A articulação em rede vai ser, acho que, a única maneira que a gente vai poder produzir uma massa crítica que possa responder a tamanha violência, tamanha dessubjetivação, que nós conhecemos muito bem as origens disso. Então, agradeço e aproveito para convidar a Ana aqui para chamar os nossos convidados. Ana, boa noite, um bom debate para a gente. A ideia basicamente é que a gente possa escutar os nossos convidados por cerca de 20 minutos e depois, com muita sorte, a gente vai ter a oportunidade de debater de maneira mais rica. E é isso, obrigado. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Ana Chaves, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ. Eu trabalho com a prática de ensino, pensando o tema sobre escolas. Eu trabalho com a prática de ensino em arte, trabalho diretamente com a noção de escola e a formação docente em professores de arte, sendo que esses professores de arte são formados pela Escola de Belas Artes, ou seja,
a grande parte da formação desses alunos, basicamente, é formá-los dentro desse repertório de formação que flerta com essa condição do artista e do professor, e que também, de repente, pode entrar também para o nosso debate posteriormente, após as falas dos professores. Então, eu vou ler aqui a mesa 2, né, que compõe o ciclo de debate. A mesa 2 tem como título Por que as escolas de arte existem? Eu vou ler só a descrição da mesa, né, antes de chamar os nossos convidados, né? Com essa pergunta, vamos dialogar sobre a importância da formação em artes. Nos interessa ponderar que, se por um lado as escolas de arte são importantes, por outro podem segregar produções que se estabelecem fora dos circuitos legitimadores como formadores. Tomaremos como exemplo o fato de muitos artistas presentes na exposição terem sido alijados de processos de escolarização. Quais artistas escolheram não se formar em escolas e quais aqueles que não tiveram condições para tais experiências? Como as escolas de arte pensam seus processos de acesso e de exclusão? Então, eu chamo para a gente começar, são 7h30, mais ou menos, não sei como é que vocês estão conformando, até as 9, né? Então, mais ou menos uma meia hora para cada professor. Então, 7h30. Então, eu convido a professora Lívia Flores. A Lívia é do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ, da Escola de Belas Artes. Vou fazer apenas essa apresentação assim, formal, e a Lívia conduzindo tua fala, se quiser acrescentar mais algumas outras questões, tá bom, Lívia? Os outros professores querem integrar já, diretamente, virem para cá? Então, professor Maurício Barros de Castro, Programa de Pós-Graduação em Artes da UERJ, e professor Luiz Guilherme Vergara, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes, da UF. Então, temos a Federal Fluminense, a UERJ e a UFRJ, duas federais, uma universidade estadual, para compor aqui o nosso debate. Okay? Eu passo a palavra para a Lívia, mais ou menos meia hora, Lívia. Tá? Quando estiver chegando mais pertinho, eu te dou um toque. Tá bom? Tanto não? Vocês determinam. Não, acho legal também a gente ter bastante tempo para conversa. Pode né? ser. Então, assim, não será perdido. Ótimo. Vocês determinam mais ou menos o tempo de fala e depois a gente abre mais ou menos uma hora para uma conversa. A minha ideia é levantar aqui alguns pontos, né? Enfim, eu peguei um pouco esse roteirinho aí que vocês publicaram mesmo na divulgação, né, do debate, para ir pensando algumas coisas, né? Então, assim, antes de mais nada, eu queria agradecer a escola, a Ulisses, a Gleice, a você também, e dizer que eu estou muito feliz aqui de estar em tão boa companhia, né, desses colegas e companheiros. Então, eu fiquei pensando, né, um pouco nessa questão da formação do artista, né? O primeiro ponto seria esse, né, a importância da formação do artista. Então, eu fiquei pensando assim, quando é que eu comecei a me interessar por isso? Né? Foi antes da aula, foi depois, né? Porque logo no final do meu doutorado, logo depois do doutorado, eu formulei um projeto de pesquisa de pós-doc que era justamente, girava em torno dessa questão, né? Essa relação entre arte e universidade, né? Pensando mais a universidade como um lugar duro, né, para as artes, né, um lugar de um acolhimento assim um pouco tenso, né, digamos. Isso já fazem muitos anos,
em 2019, então eu terminei o doutorado em 2007, e aí logo eu comecei a dar aula, primeiro como professora substituta e depois como professora permanente na UFRJ, né? E na UFRJ eu dou aula no curso de graduação em direção teatral, que é da Escola de Comunicação, e também atuo na pós-graduação em artes visuais da EBA e da EACO em artes cênicas, né? Então tem um pouco esse trânsito aí entre artes visuais e artes cênicas, que foi uma coisa que veio não necessariamente da minha formação como artista, mas das contingências da vida universitária, né? Você faz concurso para uma coisa e vai dar aula de outra coisa também, né? Isso acontece. Mas hoje em dia eu só tenho a agradecer, porque foi uma ampliação de campo que eu ainda considero muito interessante, né? Sobretudo hoje em dia que você pensa transdisciplinariedade, né? Então, como é que é isso de fato, né? E aí a gente percebe, né, que como é que um campo é tão estanque em relação ao outro, né? Como é que os autores de um campo não são os mesmos de outro. Então, você tem que conhecer toda uma história, toda uma bibliografia, todo um campo de questões também que se abre, né? E isso já é, em si, também, mais uma questão que a gente pode pensar, né? Nesse conceito de escola de arte, né? Então, e aí, enfim, fazendo essa breve rememoração, eu fiquei pensando que, na verdade, esse interesse, né, o que faz um artista, ela se manifesta primeiro no meu trabalho de artista, antes de se manifestar no meu trabalho de professora. Então, a primeira ocasião, eu acho que foi em 2002, e aí você pode mostrar, são imagens aqui de um artista chamado Clóvis dos Santos, que eu conheci na Fazenda Modelo. A Fazenda Modelo, naquela época, não sei. Enfim, ela chegou a ser o maior abrigo, entre aspas, para a população de rua da América Latina. Então, essa primeira imagem aí já é de 2004, no momento em que eu estava preparando um trabalho para a Bienal de São Paulo, usando muitas peças do Clóvis. Você pode ir passando. Enfim, primeiro vão ter imagens desse galpão, era um galpão de artes e artesanato na Fazenda Modelo, que, à medida que a fazenda foi sendo disfuncionada, ele ainda permaneceu lá, ocupando todo o galpão, realmente expandindo, né, o seu trabalho. Depois são imagens da primeira exposição, onde que foi o começo do trabalho com ele, que foi em 2002, onde eu utilizei apenas 2 peças, uma casinha de papelão e um abajur. E depois, na Bienal de São Paulo, aí uma grande quantidade de peças. Enfim, essa colaboração continua ainda. Recentemente, eu voltei a fazer trabalhos com ele, em 2017. Então, assim, tem uma história aí, né? Tem um encontro, né, significativo. E aí tem um segundo encontro que foi, que eu acho que é exatamente isso daí, eu procuro Gargamel, que foi numa ocasião em que eu fui fazer uma exposição em Recife, no Mamã no Pátio, através de um edital. Então, era um edital para workshop, exposição. E aí eu cheguei lá, e na primeira saída, né, ali em torno do Mamã no Pátio, eu vi o Gargamel. Enfim, ele era conhecido como Gargamel, não é esse o nome dele, mas eu não sei o nome dele real. E ele estava performando ali nos bares, com uma venda nos olhos,
e um cartaz escrito SOS Artistas. Então, assim, essa aparição e depois a sua desaparição, porque eu nunca mais o vi, apesar dos esforços em tentar encontrá-lo, daí a placa Procuro Gargamel, acabou se tornando central para essa exposição que aconteceu em 2007. Então, assim, de alguma maneira, a partir desses encontros, né, que acontecem antes mesmo de eu começar o doutorado, pelo menos o primeiro encontro, né, com o Clóvis, a pergunta que está aí embutida nesses trabalhos é: quem são os artistas? Quem são os outros artistas? Né? Quem são os artistas do Brasil? Onde é que eles estão? Né? Eu estou aqui expondo, tenho aqui um lugar para expor, mas e aí, e os outros? Né? Tem um pouco nesse Procuro Gargamel, né? Um pouco dessa ansiedade, né? de uma presença, né? faltante. Né? E acho que essa é uma pergunta que continua, né? Acho que a gente continua, eu, pelo menos, continuo perguntando, né? Procurando esses artistas periféricos, né? que não são vistos, ou são poucos vistos nas exposições, nos museus, nas galerias e também nas salas de aula. Né? E aí tem pode passar para a última. E aí tem uma fotografia do Hélio Oiticica, que, se não me engano, é de 65, então, quer dizer, mais de 50 anos atrás, né? Onde a questão da exclusão social, para mim, está colocada de uma maneira muito contundente, que é quando ele... essa foto. Né? Ele fotografa esse arranjo de latas, né, de moradores de rua, em primeiro plano. Em segundo plano, quer dizer, no fundo, o fundo é ocupado pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, recém-inaugurado. Né? Eu acho que, com isso, ele convoca a gente mesmo a inverter, a enviesar um pouco, né, o nosso olhar. Então, assim, e aí, pensando na sala de aula, né, agora mais especificamente, né, um momento também de impacto, né? Aconteceu para mim, eu acho que era 2005, eu ainda estava lá no doutorado, e aí eu fui dar aula na UERJ como professora substituta no Instituto de Arte para uma turma de calouros, né? Então, era a primeira aula para mim e era a primeira aula para eles também. E aí eu estava lá falando, introduzindo, enfim, o curso, e aí, de repente, eu tive a sensação de que eu estava falando grego arcaico. Assim, veio essa dúvida: será que estamos aqui no mesmo, lidando com o mesmo repertório? Né? E aí eu perguntei, né, eu estava falando justamente de Hélio Oiticica, de Lígia Clark, eu perguntei quem conhecia. Ninguém conhecia, silêncio. Perguntei que artistas eles conheciam. Silêncio. Perguntei se eles conheciam algum artista. Silêncio. Aí, depois de algum tempo, alguém levantou o dedo e falou: Dali. Foi a única. Eu perguntei: então, me expliquem aqui, né, por que vocês optaram por esse curso, né? Qual foi o motivo, a motivação? E aí, as respostas que eu me lembro foram: eu gosto de tatuagem, ou eu gosto muito de mangá. Né? Essas foram as respostas, assim, não apenas de um ou outro, mas repetidamente. Né? Então, né, acho que a gente pensando na importância da formação do artista, acho que a gente interessa perguntar, né? Quer dizer, para quem a formação em artes é importante, né? Quer dizer, a gente pode pensar na produção em arte,
e na recepção em artes, né, como 2 campos que a gente pode distinguir, mas não necessariamente separar, né? Quer dizer, eu, pelo menos, não separaria. Considerando que uma formação em artes, né, ela deveria começar no ensino fundamental, né, e aí, então, se especializando a partir da graduação. Né, aí, quando realmente alguém escolhe, não, eu quero estudar artes. Né. Mas aí, né, essa pergunta, o que é oferecido no ensino fundamental e médio na escola pública em artes? Né? É uma questão que eu não sei responder, acho que a Ana talvez possa trazer mais informações. Né? Mas, de qualquer maneira, para mim, aquela experiência na UERJ dá alguma pista. Né? E os pés, né, já se passaram mais de 15 anos, né, entre aquele momento e hoje. Então, eu espero que muita coisa tenha mudado, né, e que os alunos, né, talvez os alunos já cheguem agora à graduação com alguma formação, né, ou pelo menos tendo tido a experiência de ter visitado uma exposição. Né. O mais louco naquele tempo era que eu nem podia dizer, olha, vamos lá ver o Hélio Oiticica. Naquele tempo, o HO estava completamente fechado, ficou fechado um tempão. Né. Ao mesmo tempo, a gente pergunta, então, é preciso ter uma formação prévia para chegar na universidade, né, numa escola de arte, e se formar artista? Eu acho que não. Né? Quer dizer, eu acho que é, sim, possível formar artistas numa universidade pública sem essa base anterior. Mas é claro, né, que há uma defasagem enorme. Né? Assim, desse ponto de partida, se você considerar que numa universidade, né, aquele aluno que nunca pisou numa exposição vai estar convivendo, talvez, com um aluno, né, de uma escola particular da Zona Sul, onde todo esse repertório é muito corrente. Né? Então, assim, eu preciso pensar essa entrada, mas também preciso pensar a saída. Né? O que acontece na saída da universidade? Né? Estou falando sempre não é nesse campo da arte, né? E, sobretudo, das artes visuais. Né? Então, assim, por exemplo, eu sempre tive muita curiosidade em saber o que aqueles alunos, né, o que aconteceu com eles, né, aqueles alunos daquela primeira turma. Né? Será que algum deles se tornou artista? Será que algum deles está no mercado, está fazendo exposições, está trabalhando de alguma forma com arte? Não sei. Não tenho essa informação. Não me lembro também de várias vezes, né, conversar com o Basbaum, que também era professor da UERJ, né, sobre essa inserção dos formandos no circuito das artes. Né, mas nunca tive assim, uma resposta muito conclusiva. Né. Isso porque havia ali, né, na UERJ, naquele momento, uma diferença com relação às outras universidades. Né? Quer dizer, que a UERJ já tinha introduzido uma política de cotas, que não havia ainda, por exemplo, na UFRJ. Né? Isso eu peguei depois que eu virei professora permanente, lá depois de 2009. Então, tem aí, de fato, sei lá, uma questão, né, a ser pensada. Né? Quer dizer, hoje a gente eu vejo, né, uma galera preta, periférica, saindo da universidade, às vezes com uma produção sensacional, né, e forçando uma inserção, né, que não está absolutamente dada no meio de arte. Né? Quer dizer, muito menos no campo da arte contemporânea. Né? Se caracteriza exatamente pela exclusividade, não pela inclusividade. Então, assim, mas eu acho também que vale a pena a gente fazer um breve passeio,
né, pelo contexto, né, da criação de cursos universitários em arte no Brasil. Né, e acho que o texto do José Rezende, de 1975, intitulado A Formação do Artista no Brasil, ajuda um pouco a fazer essa, né, a situar a gente historicamente, né? Então, naquele texto, ele vê a universidade como um lugar possível para a arte, né? Que seria uma saída desejável dentro de um quadro que não reservava ao artista muitas opções, além de ter um papel meramente decorativo ou marginal, num contexto de um mercado ainda muito incipiente, ou num contexto de um paternalismo, né, do poder público, em geral, né, encomendava coisas aos artistas amigos, né? Mas, em todo caso, é um ambiente assim, muito marcado pelo diletantismo. Então, isso é a argumentação do José Rezende, né? Então, nesse texto, ele, de alguma maneira, reivindica um lugar para a arte na universidade, junto a outras comunidades que produzem conhecimento e informação. Isso como parte de uma estratégia que busca a legitimação da arte enquanto forma de pensamento socialmente operante, quer dizer, capaz de produzir questionamentos relevantes no seu campo de atuação, e também em relação a outras disciplinas, né? Então, assim, ele levanta também a questão da escrita, da história, da própria história da arte, né, da escrita, da crítica de arte, né, como ponto importante para a superação de uma postura colonizada, né, que começa a ser pensada a partir do Manifesto Antropofágico, né, do Oswald de Andrade. E aí, nessa trajetória, a gente pode ver também, né, a importância de Mário Pedrosa, de Ferreira Goulart, e mesmo da internacionalização da arte brasileira, a partir de alguns nomes, né, como os já citados, muito citados, Hélio Oiticica e Lígia Clark, né, como marcos importantes desse processo. Então, assim, a gente vê, dos anos 70 para cá, algumas diferenças, né? Quer dizer, um mercado de arte que se constitui, né, e se expande, em certa medida, né? A gente observa também o crescimento de uma massa crítica, né, formada por publicações na área. Né? Eu me lembro quando quando eu estava na universidade, que nem era em artes plásticas, era em desenho industrial, para mim eram da maior importância aqueles livrinhos da Funarte. Era uma coleção de, acho que não chegam a 10 livrinhos, né? Eles eram fininhos, mas eram maravilhosos, né? Sobre os artistas, né, daquele importantes, fundamentais, né? Antônio Dias, Cildo, enfim, Lígia Pape. Então, aquilo ali era a principal fonte de informação para mim, por exemplo, no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Isso faz uma enorme diferença, né? Não dá nem para comparar, né? Então, assim, a gente assiste à emergência, né, de artistas formados, muitas vezes exclusivamente pela universidade, né, e não mais pela transmissão mais ou menos informal, né, que muitas vezes era antes realizada por artistas ou por grupos independentes, né? Então, assim, acho que é importante pensar, né, o papel das escolas dentro e fora da universidade, né, também nesse contexto mais amplo, né, da cultura e de suas formas de transmissão, né, de ensino, de publicação, enfim, são todas as, né, disposição, são vários setores, né, que estão interligados, né. Tempo? Tá, acho que é isso. Enfim, acho que tem uma segunda questão, talvez, quando vocês falam, né, de informação e segregação,
né? Se, por um lado, as escolas de arte são importantes, por outro, elas podem segregar produções, né, que se estabelecem fora dos com circuitos legitimados como formadores. Eu acho que é importante, sim, que se submeta, né, o que se ensina e o modo como se ensina a uma revisão epistemológica, mas eu acho também que isso é quase que inevitável, né, quando você tem um outro público, né, diante de você, né, como foi exatamente aquele caso ali naquele primeiro momento na UERJ, né? Então, assim, a partir de uma política de implantação de cotas, né, a partir de uma outra presença de outros repertórios, né, num diálogo com outros repertórios, você começa realmente a ter que fazer uma revisão da sua bibliografia, né, de que autores e de que artistas você está falando, quem que você está valorizando, né, quais são essas distribuições, né, dos pesos, né. Então, assim, me parece que é muito que essa questão do diálogo, né, que, de alguma maneira, a universidade, né, eu acho que toda a escola de arte, eu vejo isso acontecer aqui no Parque Lage também de uma forma incrível, né, o próprio curso de deformação e formação já é uma pista para isso, né. Eu acho que, enfim, a gente aprende no diálogo, né? É um aprendizado mútuo, né? A gente não está naquela posição de, eu sei e eu vou ensinar, né? Na verdade, o meu professor aqui nessa questão foi quem? Foi o Clóvis, né? Ele me deu o primeiro tapa, né? Para entender, né, esse lugar do artista, esse lugar da formação do artista, né? E também entender que, enfim, a gente pode olhar para uma universidade, para uma escola de arte, né, para uma universidade onde se ensinar, e reconhecer e ter ali uma imagem de cidade, né? Então, que cidade a gente está vendo nas nossas escolas de arte, né? Como é que a gente consegue, né, não apenas liberar, claro, né, é importantíssimo, né, por exemplo, na universidade, tem a questão de que ela é pública e gratuita, né? Mas como é que você mantém, né, o aluno frequentando, né? Com que meios, né? Muitas vezes, os alunos não têm dinheiro para irem à aula, né? Para se locomoverem dentro da escola, ou dentro da cidade, né? Ou a escolha é ou eu como ou eu xeroco aquele texto que você mandou ler, né? Enfim, são coisas muito que a gente, né, que a gente está meio distante disso, mas é nessa presença, a partir dessa presença, que a gente começa a também entender, né, que além, né, da questão do acesso, né, há esse durante e também esse depois, né? Como é que você faz, né, propicia uma ponte, né, para outras, né, oportunidades, né, depois da universidade, né? Então, acho que é basicamente isso, né? Eu só tenho a agradecer também essa, né, como o Ulisses falou, né, essa possibilidade, né, de criação de rede, né, de solidariedade entre as instituições, né, a universidade, a escola, né, para pensar resistências, né, possíveis. Já tem. Tá. Então, boa noite. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Ulisses, à Grace pelo convite e formar essa rede que está sempre se intercruzando aqui com os nossos colegas, a Lívia, o Guilherme, a Ana, que eu estou conhecendo hoje. E, na verdade, a minha fala tem muito a ver com o lugar onde eu atuo como professor do Departamento de Ensino da Arte e Cultura Popular, da UERJ,
deixando agora a coordenação da pós-graduação, do programa de pós-graduação em arte da UERJ também. Então, a gente, como a Lívia falou, na UERJ a gente vive muito intensamente essa relação dos alunos com o entorno marcado também pela cultura popular muito forte. A Mangueira a gente vê, né, sempre que está indo para a sala de aula, do outro lado da linha férrea está lá a Mangueira, nos lembrando da nossa vizinhança, da nossa nobre vizinhança. E no meu caso, essa relação também muito forte entre a questão que envolve os trânsitos entre artes visuais e as culturas populares. Então, esse pequeno texto que eu escrevi, que eu gostaria de ler também, eu acho que em 20 minutos eu consigo, tem a ver com essas pesquisas e também com um diálogo mais intenso com a exposição, no sentido de que ela toca muito também nas questões que eu tenho pensado recentemente nos meus cursos e textos, artigos, ou seja, é muito diretamente ligado a essa questão importante no sentido de pensar as escolas de arte, mas também em que medida nós podemos desconstruir determinadas hierarquias já colocadas há bastante tempo, né? E a urgência de nós desconstruirmos essas hierarquias o quanto antes. Então, também por conta de uma formação de historiador, eu vou pensar nessa ideia das escolas, das culturas populares e das artes visuais de uma forma mais ampliada, de uma perspectiva histórica também, a partir de alguns exemplos da própria exposição. E aí, a partir daí, a gente pode conversar sobre isso depois. Então, os espaços das escolas e do conhecimento, de certa maneira, sempre foram reivindicados no Brasil pelos excluídos desses lugares. Diante das muitas dificuldades para ocupá-los, restou reinventá-los, mostrar à sociedade e às elites que havia algo que podiam ensinar a elas, que escapava completamente ao ambiente dos salões sofisticados, dos espaços acadêmicos e escolares. O que tinham a ensinar eram as culturas populares de matrizes afrodiaspóricas. Assim, nos anos 1920, foram inventadas as escolas de samba e de capoeira, ambas expressões artísticas e culturais que foram violentamente perseguidas e criminalizadas no país devido à sua herança africana, mas que atualmente são reconhecidas como patrimônios do Brasil e da humanidade. Um dos artistas presentes na exposição Arte Naif, no Museu A Menos, Heitor dos Prazeres é um dos mais emblemáticos exemplos do trânsito entre as artes visuais e as culturas populares no contexto da formação das escolas de samba. Heitor fez parte do mítico grupo de bambas do Estácio, que ficou conhecido por criar a primeira escola de samba, Deixa Falar, em 1928. Vale lembrar que, segundo Ismael Silva, um dos fundadores do Deixa Falar, o nome Escola de Samba surgiu inspirado na Escola Normal, que ficava no Largo do Estácio, próxima ao Bar Apolo, onde os sambistas costumavam se reunir. No final dos anos 30, depois de já ter firmado seu nome como um dos mais importantes sambistas de sua geração, Heitor dos Prazeres começa a se dedicar à pintura. Em 1951, participa da primeira Bienal de Artes Plásticas de São Paulo e conquista o 3º lugar entre os artistas nacionais. Reconhecido como pintor autodidata, logo ganha o rótulo de pintor naif. A premiação e a presença de Heitor dos Prazeres numa Bienal de Arte, criada no contexto de um país marcado pela busca da modernidade, entre os anos 1940 e 1950, nos leva a pensar nas relações de alteridade que permeiam os projetos artísticos e também as escolas de arte. Talvez seja interessante pensar que não à toa ocorre a emergência da celebração da arte naif no país, no mesmo momento em que a arte moderna brasileira busca se consolidar atrelada a um projeto nacional de modernização. É preciso existir um outro rotulado de naif, ingênuo ou mesmo primitivo, para poder ser criada a imagem de um artista brasileiro que simboliza justamente o oposto, o moderno e o erudito, sintonizado com as vanguardas mundiais. Assim, os salões de arte moderna são abertos para os naifs,
desde que as hierarquias historicamente estabelecidas entre o erudito e o popular fossem mantidas, e que o primeiro continuasse sendo reconhecido como superior, entre aspas, ao segundo. A exposição Arte Naif, no Museu a Menos, rompe completamente com essas perspectivas hierárquicas. Coloca os artistas da coleção do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil no mesmo patamar e em condições de igualdade de celebrados artistas contemporâneos. Na verdade, se houver algum descompasso, é devido ao protagonismo de artistas como Odoteres Ricardo de Osias, o qual, de acordo com o texto da curadoria, desenhava e pintava nos intervalos do trabalho na ferroviária com as pontas dos dedos, palitos amassados e escova de dentes. O lema da exposição e seu subtítulo, No Museu a Menos, o aspecto laboral destacado pela curadoria e o fato da EAV acolher a coleção de um museu desabrigado, me faz recordar minha pesquisa sobre o Museu de Arte Negra, idealizado por Abdias do Nascimento. O Museu de Arte Negra, MAN, foi um projeto do Teatro Experimental do Negro que se desenvolveu a partir de uma coleção que se manteve sob a guarda pessoal de um de seus fundadores, Abdias do Nascimento, artista e ativista político negro. A partir de um debate acerca do tema Estética da Negritude, ocorrido no primeiro Congresso do Negro Brasileiro, realizado pelo TEM em 1950, a ideia de criar um Museu de Arte Negra, com a perspectiva de trazer para o grande público artistas negros que eram ignorados, inclusive por estudiosos da história da arte, foi consolidada. Uma das ações promovidas pelo TEM com esse objetivo foi o concurso Cristo da Cor, realizado em 1955. Uma das obras desse concurso, do Otávio Araújo, está no Histórias Afroatlânticas, o Cristo Favelado, né, para ver a contemporaneidade dessas obras. Anos mais tarde, em 1968, a discussão sobre a criação do MAN, o Museu de Arte Negra, gerou um amplo debate na imprensa da época, envolvendo vários intelectuais e artistas visuais que apoiaram o projeto. Abdias do Nascimento publicou 2 artigos sobre a criação do MAN na revista Galeria de Arte Moderna, em 1968, um dos quais ele reviu mais tarde no seu clássico livro Quilombismo, lançado em 1980. Nos artigos, ele mapeia a coleção do MAN e os artistas negros que nortearam sua criação. Mas apenas em 6 de maio de 1968, o Museu de Arte Negra conseguiu realizar uma exposição da sua coleção no Museu da Imagem e do Som, na Praça 15, no Rio de Janeiro, no âmbito das comemorações dos 80 anos da abolição da escravatura. Nesse mesmo ano, Abdias recebeu uma bolsa de intercâmbio nos Estados Unidos e o AI-5 foi promulgado. Diante da impossibilidade de retornar ao país, Abdias permaneceu no exílio e o projeto do MAN, assim como o TEM, foi interrompido. Um dos mais importantes artistas negros revelados pelo MAN foi o mineiro Sebastião Januário, desenhista, pintor e cenógrafo. Januário nasceu em um pequeno vilarejo do interior de Minas Gerais, Dores de Guanhães, e teve uma carreira singular. Artista autodidata, trabalhava como cozinheiro na casa de um oficial da aeronáutica, onde conheceu Abdias, que reconheceu o seu talento e o convidou a morar com ele em seu pequeno apartamento em Copacabana e a se dedicar à pintura. Januário, por sua vez, incentivou e testemunhou as primeiras pinturas de Abdias, na década de 60. Só bem mais tarde em sua carreira que Januário foi encaminhado para a formação no curso livre de pintura ministrado por Ivan Serpa, no MAN, Museu de Arte Moderna do Rio, e em Paris. Por não ter tido no início de sua carreira o ensino da arte, Sebastião Januário, assim como Heitor dos Prazeres, costuma ser reconhecido como pintor autodidata e naif. A associação direta entre aquele que não passou por processos de aprendizado escolar na arte e a sua condição de ingênuo ou primitivo não é à toa. Coloca aquele que não teve a oportunidade dessa experiência como subalterno, o que marca também o espaço da escola como lugar Foucaultianamente disciplinador e de poder. No caso das escolas de arte, é notório o alinhamento de uma história da arte patriarcal, branca e ocidental. As artes ameríndias e africanas se mantêm, na maioria das vezes, ainda restritas ao interesse de antropólogos, em torno dos dilemas que envolvem a circulação
da chamada arte primitiva, entre aspas, nos ditos também, entre aspas, centros civilizados, conforme trabalhos como o da Sally Price. Nesse cenário, a pergunta por que as escolas de arte existem é tão provocadora quanto necessária. Além disso, é uma questão bastante corajosa, principalmente a ser levantada por uma escola de artes visuais criada em 1975, em plena ditadura militar. Trata-se mais do que um repensar sobre o lugar da escola de arte. O gesto é em direção à abertura para novas epistemes, para a crítica decolonial ao epistemicídio dos saberes tradicionais, afrodiaspóricos e ameríndios, ao mesmo tempo que se impôs, historicamente, a difusão do conhecimento eurocêntrico e de seus cânones nas escolas e, principalmente, universidades ocidentalizadas. Assim, a meu ver, a exposição contribui para desconstruir as relações de alteridade constituídas por meio do estabelecimento de condições desiguais de existência e da subalternidade imposta a outros povos e grupos, a partir da violência física, mas também da violência da repressão do outro, da representação do outro, como ingênuo, primitivo ou exótico. A pergunta, por que as escolas de arte existem, certamente não é fácil de responder. As escolas de arte me parecem importantes como espaço de inclusão daqueles que se interessam em trilhar esse caminho, que buscam projetar avanços pessoais e profissionais a partir do ensino da arte vivenciado no ambiente escolar. Mas, para isso acontecer, é preciso que não haja interdição aos corpos que desejam essa experiência, por meio de limitadores econômicos, étnico-raciais ou de gênero. Claro que se trata de um caminho que impõe muitos desafios e que outras perguntas se sobrepõem. Como romper com o caráter hierárquico, disciplinador e excludente das escolas, na medida em que os bancos escolares não oferecem espaços para todos? Como desconstruir a ideia do banco escolar e do conhecimento como lugar de poder e de controle? Essas outras questões, creio, ficam para o nosso debate, tanto que estamos estabelecendo aqui, como no nosso cotidiano. É isso. Obrigado. A indagação que provoca esse encontro, ela pode ser tomada de diversas entradas, e ela é difícil em todas as entradas. E, abrindo pela Lívia, o que ela fala, eu diria que nós estamos vivendo uma necessidade realmente de reinventar. Então, essa necessidade de reinventar, para mim, acompanha o tempo todo. Quando eu estava no MAC, eu pensava o MAC como escola. Quando eu fui para o MAN, pensava o MAN como escola. Agora, eu estou na UF, com 2 Fs, né? Agora estou com UFF, então eu estou com 2 Fs na UF, estou lá no mestrado, Estudos Contemporâneos da Arte, e fui recentemente chamado para coordenar com Tato Taborda o curso de graduação em artes. Vocês podem imaginar, então, o que é a pergunta que vocês trouxeram, né? E como reinventar? Como reinventar todas as nossas instituições públicas? Isso eu acho que é uma pergunta para todos nós. Porque essas instituições foram importadas, como nós também. E esse tensionamento parece que é origem e destino, né, que acompanha o Brasil. E, atualmente, eu estou organizando um dossiê, e esse dossiê chama-se Escola Floresta, para a revista Poieses. A Lívia Flores contribui, e, em princípio, eu pensei em falar especificamente desse dossiê, mas eu acho que não é só isso. A ideia de escola floresta, e aí você já antecipou também, ela é uma ideia que está nos versos da antropofagia. Escola floresta. Esse tensionamento só
o poético pode colocar isso como algo que a gente não resolve. Pela lógica, a gente não resolve. Então, a todo momento, a gente está diante de... se a escola vira uma gaiola da floresta, ou se a floresta é uma invasão que desescolariza, necessariamente. Quando eu estava vindo para cá, algumas questões hoje apareceram. E então eu vou fazer uma combinação, já que vocês podem ver hoje à tarde, no Centro de Arte de AUF, nós tivemos um encontro com artistas, jovens do Morro e não artistas, e um grupo que está fazendo uma formação em agentes de saúde comunitária. E nesse encontro, um jovem que já não é tão jovem, porque ele já tem 30 anos, mas está acompanhando um processo lá, que é o TELTO, do Morro do Palácio, e ele fez uma rima, mas também um manifesto no palco do Centro de Arte da UF. Então, eu anotei. Dilatar as pupilas, delatar os pupilos. E ele repetia, dilatar as pupilas, delatar os pupilos. Que intuição esse jovem que não tem faculdade. Pumba, joga isso. Joga isso porque dilatar pupilas, né, poderia ser dilatar maneiras de olhar o mundo. Delatar pupilos, talvez, né, é quando nos tornamos pupilos e nos asfixiamos. E nos tornamos, né? E aí, Lívia, como é que a gente vai trabalhar esse axioma anacrônico de vamos educar para a desobediência? Uma desobediência que agora a gente está, né, em vários discursos e textos, né, desobediência epistêmica. Em que lugar que nós estamos? Ninguém está em lugar de conforto. Ninguém está em lugar de conforto. Então, o que provoca vir aqui é exatamente isso. A questão do Museu Naif, né, e nos perguntamos assim, o que significa uma coleção? Como é que uma coleção pode ser uma coleção de experiências? Uma coleção de um museu de futuros, que cada contato, como esse que a Lívia descreveu, né, nos inaugura, nos desequilibra, nos derruba. E aí ou você absorve isso, se alinha para continuar. Então, essa proposição vem aí. Eu botei grande ali Mário Schember, porque, enquanto você falava, né, eu me lembrei do Mário Schember. Não sei se alguém já... O Mário Schember foi um pioneiro astrofísico, mas um pioneiro a olhar a arte naif, as artes de outras razões. E ele vai, inclusive, ser responsável pela essa abertura para a Bienal de São Paulo. Então, a mente brasileira, um cara astrofísico, um cara genial. E ele se dizia, que eu adotei isso, a Ana deve saber, né? Mário Schember dizia assim, eu sou comunista e budista. Então, eu acho fascinante, né? O MAC é um templo budista e comunista. Essa é uma provocação para inventarmos escolas florestas. Então, a ideia desse dossiê tem sido muito essa, né, questão da escola floresta e as várias metáforas de floresta. Então, como é a ecologia espontânea da floresta? Qual é a diferença da monocultura para a floresta? Como é que nós podemos aprender isso para pensar uma escola de arte como um pensamento floresta, como uma ecologia, né, daquilo que não sabemos, desse contato experimental que não sabemos. E isso, para mim, me chama a atenção, porque o que Ernst Bloch, que é um dos também pensadores que me inspiram muito, ele fala, né, a condição do não ainda.
Então, todas as citações, é pensar o que não ainda. Estamos aqui na escola de Parque Lage, você pode imaginar quantas experiências inesquecíveis dessa escola, com Geschma, Esbal e vários outros, Celeida Torres, e quanto aquelas experiências inauguraram futuros que ainda são futuros. Então, o Ernst Bloch fala de futuros inacabados, porque é extremamente atual as experiências desses sujeitos escolas. Tiveram várias escolas aqui, tiveram várias florestas aqui, várias temporalidades. Como é que nós transformamos essas experiências em experiências de futuro? Quer dizer, não é um futuro distante, é um futuro do agora. E eu acho que esse incômodo, essa fertilidade, essas sementes fazem parte de pensar a escola. Mas ainda, no engarrafamento que me trouxe aqui durante 1 hora e tanto, eu fiquei curioso o seguinte, mas aí eu nem vou entrar muito a fundo, que tem uma pessoa que sabe muito mais isso, a origem do sentido de escola, O que é escola? E aí, nessa busca rápido, eu achei curioso que uma das definições de escola era um lugar do ócio. Confere, Gleice. Escola como, para os gregos, escola como lugar do ócio. E aí você vê todo o percurso, de contradições e tudo, das escolas. E aí a gente pensa em escola de arte. O poeta e toda essa escola, o elitismo, ou seja o que for, seria alguém que pode ter o luxo do ócio, dentro dessa sociedade funcionalista, entendeu? Então, seria uma indagação. Mas eu botei um outro nome, que está ali em cima. Recentemente, eu estava numa conferência no Chipre, que chamava de Unconference, não conferência, e eu conheci o Gregory Cholet. E eu achei interessante, porque ele está na Escola de Arte do Queens. E ele falou que ele fez uma pesquisa das escolas de arte em Nova York e da fortuna que as pessoas pagam para entrar num curso, como seja Columbia University, um curso que chega a ser $120 mil. E ele faz a frase que a maioria daquelas pessoas que estavam entrando nessas escolas estavam assinando um documento do seu próprio fracasso. Então eu volto a potência dos externos, dos baldios, desses que com esse nome naif, esses baldios são ervas, florestas, que não estão dentro das categorias. Essa exposição que vocês fizeram aqui está celebrando um pensamento fora da escola. Então, existe uma vida inteligente que ainda não é escola. Eu quero chamar a atenção porque essas pessoas são pessoas com famílias, que devem ter uma constelação de gente em volta delas, admirando aquele fazer, E as pessoas são verdadeiras escolas. Então, pensar, e a gente teve o termo baldio, essa exposição seria a exposição do baldio, daquilo que não é oficial, Então, esse entendimento parece que atravessa a nossa antropofagia, como você bem lembrou, seja da escola de samba, seja da escola da capoeira, seja de todas essas situações. Mas então, como é que a gente pensa essa virada epistêmica, ou essa virada contínua de negação de qualquer fixitude pedagógica, hierárquica? E a gente está sendo confrontado, quem está nas relações de escola, onde que o termo aluno, descobriram que o termo aluno significa sem luz. Então, quando descobre-se isso, poxa, você vai me chamar de aluno, você vai me chamar de sem luz? Então, essa herança que nos acompanha, eu acho que é um ponto de partida da provocação que vocês trouxeram. Eu queria mostrar algumas imagens. Como é que eu faço aqui? Espera aí.
SOS? Está sem? Pronto. E esse dossiê, mas, ao mesmo tempo, nesse momento, eu estou fazendo uma homenagem a Guilherme Vaz. Então, eu queria passar, então, essas imagens que, para mim, seriam pensar escola de arte, né, a partir de que variações, né, como seria esses pontos de inflexão do que sabemos e do que não sabemos. Como, então, podemos provocar uma escola onde haja uma comunidade de saberes ainda não sabidos? E eu acho que a Escola do Parque Lage inaugurou isso. Ela vem de uma unidade experimental, contagiada, mas ainda retém o nome de escola. Ana, me avisa quanto tempo falta, tá? Não tem problema, que posso acabar a qualquer hora. 20 minutos a gente acaba. E aqui, então, eu compartilho esses pensamentos e citações do Guilherme Vaz e oferecer, será que não poderiam deslitígio do universo, deslitígio da escola, deslitígio do museu, deslitígio das instituições, para que elas voltem a não ter a arrogância de poder. E aí vamos ver se a gente... E cabe pensar essas frases do Guilherme Vaz. Sobreviver ensinando as conquistas da minha consciência das áreas do inconsciente. Vejam só, o que representa uma escola de um pensamento poético, ou de um poeta, ou de um filósofo, né? Provocar aquilo que ele ainda não sabe. O que estaria mais ainda nessa frase é uma ética dos afetos, porque só quando estamos num encontro de alegria, podemos fazer essa partilha. E essa partilha é espontânea, não existe por decreto ministerial. E aí ele vem, será que a gente pode ainda criar uma escola floresta para combater o antropocentrismo? E eu tenho lidado com uma outra questão, se alguém quiser, né, me procurar depois, mas eu vou falar isso aqui, o artecentrismo. Como combater não apenas o antropocentrismo, mas o artecentrismo. O que seria, né, uma questão de uma arrogância construída, talvez, pelo modelo burguês capitalista, dessa arte que é um produto, e ela que vai banir, e ela que vai legitimar, ela vai criar o fetiche de um valor incrível. E o que as escolas precisam fazer é desconstruir esse fetiche para ser processos de criação. E esses processos são abertos, são como direitos humanos. Intuição, escuta dilatada de um outro saber do mundo. Olha, frases do Guilherme Vaz. Estamos dizendo em todos os sentidos que todos os seres vivos, desculpe, a repetição é do digitador, tá? Mas o Guilherme Vaz, quando ele deu essa entrevista, ele já estava bastante doente. E muitas vezes ele repetia. Então, provavelmente, ele repetiu mesmo. E ele ficava naquela... Isso foi na exposição do CCBB do Guilherme Vaz, uma fração do infinito. E eu pego isso para trabalhar com os alunos, com luz ou sem luz, do curso de graduação da UF. E mestrado também, porque aí também tem uma indagação sobre métodos de pesquisa. Que escola é método? Né? Método de pensar livre. Essa ideia de o que tem de linguagem no mundo. Os outros seres vivos têm linguagem, e a arte promove essa indagação. Celeida Toste promove essa indagação. E é isso que é interessante, quando você vê a percepção de crise existencial, estética e ética da geração pós-Hélia de Sica, ou com Hélia de Sica, Lígia Pape, Lígia Clark. Então, existe isso, mas essa quebra do artecentrismo é uma quebra de florestas. É uma quebra que o Eschbauer aqui fazia essa provocação, aulas na floresta, aula nas árvores. Então, é toda uma questão que eu gostaria de ampliar, não apenas a quebra desse sentido de antropocentrismo europeu, fundado, que nós somos herdeiros, mas também de questionar esse artecentrismo. Tá? Continuando aqui,
ela emana o homem com todo o universo, engrandecendo pela humilhação de sua arrogância, estamos propondo a convivência de todas as civilizações do universo, conhecidas ou não. Isso aí é um visionário, Guilherme Vaz. E aí a gente está diante de problemas sérios que estão habitando nossa juventude, habitando o nosso Brasil, momentos de extrema agressão e divisionismo reacionário entre cores, raças, né, racialidades que estão sendo discutidas, feminismo que estão sendo discutidos, e a gente precisa pensar uma escola onde esse pan-humano, transhumano, seja resgatado. Então, talvez o papel dessa escola de arte é gerar o pan-humano, gerar essa recuperação de uma possibilidade. Seria uma indagação a arte como lugar de conectividade, e o artista seria um conector de saberes que ele ainda não sabe. Ele faz conexões, como a Lívia fez maravilhosamente com Clóvis, que a gente registra isso. Então, quem é a Lívia naquele processo? Quem somos nós quando encontramos e temos esses Heitor e tudo? São verdadeiros ativadores, despertadores, catalisadores de processos que estavam ali, mas, né, você trouxe a uma outra escalada de consciência. Bom, isso aqui é para a Ana, para a Gleice. Nós fizemos um projeto no MAN que chamava Irradiação, onde a gente provocava artistas e educadores irem para a comunidade. E a Anita acompanhou, fez mestrado e tudo, e no ano passado, em 2018, nós fizemos uma exposição com 6 orientantes, inclusive a Diana Coker, Lívia Moura, Denise Adams, e Anita Sobar e o Gabriel, que eu não posso falar o nome, não fui eu. Essa exposição se chamou O Colapso como Perspectiva. E esse pessoal entrou no mestrado em 2016. Vamos, então, provocar o debate de hoje, que é o colapso das instituições como perspectiva e a vida pós-colapso. Que vida surge, né, para nós diante dessas situações? Que brechas podemos fazer de resgate da importância da escola e a importância da arte no sentido público, no sentido do comum, de criar comunalidades. Então, essa ideia de colaboração, né, foi avançando. E aqui tem esse desenho do Guilherme Vaz. Eu acho esse desenho de uma intuição incrível. Eu comparo ele, com todos os abusos, àquilo que o Spinoza usa da geometria para o esclarecimento e ética. O Guilherme Vaz faz num desenho orgânico um círculo com vários pontinhos por dentro, e ele coloca esse polígono, né, de infinitos lados. Então ele está aí com o axioma da geometria, mas ele reverte tudo. A curva é social. Então, como pensar a formação de artistas, né, para serem agentes de formar curvas, não formar retas, formar curvas, desvios, em que unam pontos ou conexões improváveis. Então, essa curva, ela é toda tracejada pelo encontro, pela diversidade, pelos múltiplos pontos de vista. E aí, a gente fez uma digressão, a gente escreveu isso no almoço no Capela. Jéssica está sorrindo, porque foi lá. A gente foi lá no Capela. Quem conhece, né, por favor, ali é uma escola, tá? Nova Capela, é a nova escola da Capela. E lá, essa escrita é o meu vício capturando o Guilherme Vaz falando. Mas o que eu achei que deixo aqui para essa indagação, é possível pensar numa utopia sem clímax? E aí é uma indagação, é possível pensar numa arte que seja radicalmente processo? É possível pensar numa escola que seja radicalmente de processos? E hoje falou de um curso que vocês têm de deformação. Eu adorei. Eu dou uma aula de fundamentos da arte lá na UF, que eu chamo de afundamentos. Também podemos, né, criar uma colaboração. E me interessa muito um outro mantra. O mantra é o seguinte: é possível
libertar a matéria das formas velhas para que se resgate uma nova energia. As formas velhas precisam ser realmente encaminhadas para a sua desforma, onde a própria matéria psíquica, a matéria espiritual, a sua arqueologia da arte seja resgatada como escola. E é uma escola, então, de um pensamento antes de ser linguagem. E aí vem essas utopias sem clímax, né? E a gente falou muito de micro e macro utopias, só para compartilhar ainda a presença do Guilherme Vaz. Ana, a qualquer momento você pode... Bom, a gente tem sobrando 20 minutos para as 9. A gente já pode avançar um pouquinho? Um pouco para o debate? Se puder concluir, Guilherme. Não tem conclusão, não, gente, pode ficar tranquilo, não tem conclusão nenhuma. Tá? Que história é essa de conclusão? Mas é uma escola sem clímax, então é uma não conferência. Esses são trechos, tá, finalizantes, então, da não conferência de hoje, que eu vou adotar como finalizante, inclusive, da conversa com Guilherme Vaz. E isso tudo é de uma anotação nervosa, porque ele falava e tudo, tem gravado isso, mas eu achei interessante, porque a gente teve uma conversa muito longa com o Guilherme Vaz, que era vizinho aqui da Lívia. O Guilherme Vaz e o Sérgio Bernardes, a gente tinha uma conversa sobre a dádiva. Seria uma escola de arte, uma escola que pudesse pensar o papel do artista, o artista como um Zaratustra, como o Nietzsche fala, né, dessa transborda. Quem é esse sujeito que tem, né, constrói seu ser artístico pelo ócio, né, pelo delírio, né, pela vagabundagem, vagabundo. Quem é esse sujeito artista que tem um desafio de andar na contramão do funcionalismo e, como diz Zaratustra, ele devolve isso para a sociedade como dádiva. E essa discussão foram várias vezes com o Guilherme Vaz, a Jéssica acompanhou, onde se falava de escuta. Bom, a missão essencial da arte é inaugurar conexões improváveis. A missão, digamos, essencial da escola de arte é inaugurar conexões. Uma escola de arte seria provocar que a arte, ela em si, né, é um estado de conector. Essa frase também é linda, o mundo separa e a arte junta. Então, se essa questão a gente adota, o artista, né, o educador, o poeta, não seria esse sujeito que une aquilo que está aparentemente em contradição, em isolamento? Não existe arte sem ressonância. A intuição é parte de um estado paradoxal de comunhão com um contexto que junta coisas aparentemente improváveis de se conectarem. Não seria, né, a história da arte de inaugurar aquilo que era improvável acontecer e, pela sinestesia, ela entra pelos poros, pela retina, pela pupila, dilata a pupila. O estado de comunhão é uma dádiva ou dom de uma metafísica da arte. Unir signos díspares. Citações do Guilherme Vaz. A experiência do estado de comunhão, paradoxalmente, dá sentido à existência, ao que ainda não tem lugar na consciência do mundo. É muito bonito isso, é muito forte. Eu quis chamar isso de ética, não, isso é uma filosofia da arte. É uma filosofia da arte, é uma filosofia para uma escola de arte. É isso, essa escola de arte de desformas, né, do deixa falar. O lugar da arte é o do acontecimento da conectividade, que dá sentido à existência, retomando ao mundo um novo mundo quando está conectado. Então, esse trabalho que vocês fizeram, né, esse museu, ou os museus, né, do Brasil, das coleções, que vão se tornando engessadas, ou vão, né, sendo atacadas até pelo sistema que desvaloriza museu, né, como a gente pode provocar mais trânsitos de conectividade. Obrigado.
Eu fiquei pensando assim na narrativa de todos vocês, de algum modo, assim, retoma um pouco um período histórico da arte, onde se pensa realmente todas essas desconstruções, né? Que é esse período. A Lívia trouxe aquela imagem do Hélio, né? Super significativa, à frente do MAN, da sua inauguração, sendo que é curioso, né? Porque aquela árvore também aquele arranjo também estava na construção de todo aquele lugar, né? Então, me parece até o que ele estava chamando, ele estava, não sei se ele estava, inclusive, fazendo uma crítica, mas aquele arranjo tem a ver com a construção daquele lugar também, porque ele nem existia. O MAN está situado num lugar artificial, né? É um jardim artificial, aquilo tudo é artificial, né? Então, eu fiquei pensando nessas formas velhas, no sentido de a gente estar sempre pensando uma desconstrução dessa escola de arte, e eu fiquei também intrigada pensando no Rio de Janeiro. Na fala de vocês três, pensa a questão do território, né? Da Lívia pensa esse lugar, né? Essa inquietação desse lugar, da formação, qual é essa formação quando ela coloca para a gente sobre de que lugar esses alunos, quando escolhem fazer o curso de arte, de que lugar eles estão partindo em relação aos seus códigos estéticos, o que eles dominam, o que eles não dominam, por que não dominam, se eles escolheram o campo da arte. Mas aí eu fiquei me perguntando, as escolas são constituídas de que narrativas desse campo da arte, né? Será que elas já não estão, é uma provocação que eu estou fazendo aqui, porque a gente tem pouco tempo, então, só para disparar, assim, essas formas já não são tão envelhecidas, já quando a gente remete a um período de que já se pensou todas essas desconstruções, inclusive deserarquizar os espaços. Na história do ensino de arte, por exemplo, isso tem muito a ver com a história da formação do artista, está tudo muito linkado. Os artistas, quando sentiam que aquela estrutura já estava muito engessada, eles saíam. Isso desde o século XIX, eles estão fazendo isso. Então, essa vontade de ir para a floresta, para esse lugar de fora e desconstruir, ir para essas áreas livres e respirar outros ares, ela já se constrói desde o século XIX, né? Mas talvez o olhar para a arte, obviamente, vai se diferenciando, porque se pensa, esse artista não está mais interessado em ser apenas o artista dos ofícios e aprender as suas técnicas, desenvolver os seus trabalhos. Ele quer pensar sobre arte. A arte agora é uma questão para ele, que é esse período do qual vocês citaram, e que, inclusive, os artistas de 70 também vão recuperar a antropofagia, né? Então, está sempre o tempo todo pensando assim, como é que isso... E é um retorno. E eu fiquei observando assim, sempre retorna essa história. E será que pensar esse experimental não é uma forma velha? Fiquei realmente me perguntando, é uma provocação. Será que esse experimental, essa relação com o sair da estrutura, porque pensar a formação do artista, pensar a formação do professor, o tempo todo vocês flertaram e falaram um pouco desse jogo entre professor e artista, que está realmente enquadrado dentro de uma instituição e se fecha e a vontade de sair, né? O próprio Federico Moraes falava, né? Eu dava aula de História da Arte para os meus alunos lá no MAN, eu não ia dentro do museu, ele não ia para o museu dar aula de História da Arte, ele dava aula de arte pop dentro do mercado, do supermercado, porque ele ia lá olhar as caixas. Então, lá em 70. Então, assim, se a gente vai pensar, se a gente quer fazer isso hoje, isso não é uma reinvenção. A gente está retomando um processo, retomando uma discussão. Então, onde é que a gente inova? Onde é que a gente reinventa? A gente retoma a história e pensa esse lastro? Pensa essa historiografia desse ensino? Onde que essas conexões podem ser feitas, né? Será que já não é uma forma velha pensar a própria sentido de uma escola de arte, nessa desconstrução, essa desestrutura? Assim, fiquei me perguntando, isso aqui é só para a gente jogar na nuvem aqui? E se alguém quiser fazer uma pergunta, agora é o momento. A minha sensação hoje é que eu estava ontem em uma banca de doutorado que se perguntava sobre a colonialidade do sistema penitenciário e a colonialidade dos mecanismos de defesa dos direitos humanos. E eu, olhando para as falas hoje, ouvindo vocês, vejo conexões totais,
porque estão perguntando sobre a colonialidade das instituições que ensinam arte. Então, assim, um intento de síntese meu é assim, uma sensação de que parece que o grito está chegando. Ou seja, pelo menos algumas instituições estão dando conta desse grito. Se, olha, a arte, os sistemas das instituições totais, etc., estão percebendo, de alguma maneira, estão incomodando-se com essa demanda de... Porque a minha pergunta não é tanto por que existem, sino para que existem, para quem existem essas escolas de arte, a quem são funcionais e que reproduzem e que não reproduzem essas escolas. Então, eu acho que a minha sensação é de um grito que, por fim, parece, porque tanto no campo da arte como no campo do direito, das instituições penitenciárias ou da universidade em geral, pelo menos parece que está tentando se deixar sensibilizar por esse grito. Então, é uma sensação assim como ante a pergunta. Ouvir as provocações me fez pensar muito... A gente está falando aqui de escola e fazendo uma volta, assim, me parece que a questão está muito também na noção de conhecimento, né? De que saberes são validados ou não, mais do que exatamente quais são os métodos e as instituições que estão aí propagando e fazendo que a gente transmita esse conhecimento. No processo de fazer a exposição, eu vi uma fala de um professor no Paço Imperial, falando daqui do Ronaldo Rego Macedo, pintor, enfim, está dando aula na escola aqui desde os anos 70 e poucos. E assim como o Osias, que o Maurício lembrou muito bem, que está na exposição, tem 83 das 300 pinturas são dele, o Ronaldo tem um fazer que é o uso da trincha, né? Uma vassoura, um objeto cotidiano, aquilo que está ao alcance das mãos, e é esse objeto que ele utiliza para acumular a tinta e fazer ela se espalhar na superfície da pintura. E o Osias usava, ao mesmo tempo, também um pequeno objeto cotidiano, algo prosaico, estava no seu cotidiano, ao alcance das suas mãos, algo que pertencia ao ambiente doméstico, que era a escova de dentes para acumular a tinta, né? Então, assim, o mesmo gesto, uma certa tecnologia análoga pode ou não ser validada como um saber. Então, me parece que tem uma questão aí a noção de conhecimento está quase sempre muito impregnada a partir da biografia daquele que está enunciando esse conhecimento, né? A gente não consegue, e é quase impossível desprezar isso. E isso me fez lembrar de algo assim, que a gente começou falando ali antes, uma pequena fala, sobre a Mônica Hoff. E que, enfim, é uma pesquisadora, alguém que vem trilhando um caminho aí, pensando uma intersecção bastante interessante, na minha opinião, bastante generosa, sobre a arte e a educação. E esse porquê as escolas de arte existem, foi uma frase que a gente, enquanto escola, começou a usar muito quando a Mônica veio dar a aula inaugural do Parquinho Laje, que é a nossa escola para crianças. E nesse momento ela foi convidada a dar aula junto da sua filha, Zoe, que na época tinha 7 anos de idade. E essa frase, porque as escolas existem, é uma frase da Zoe. Então, só para uma frase que a gente está aqui ruminando, investigando e dizendo que é tão potente, interessante, tão provocadora, me pareceu que era interessante iluminar que, enfim, essa não é também uma frase nova, ela já foi muito falada e ela precisa ser muito colocada, mas colocar isso na roda que isso que estamos ruminando e que nos parece tão interessante e frutífero foi enunciado pelo saber tão legítimo e pelo desconforto tão legítimo de uma criança que estava no início da sua vida escolar. E isso sempre me parece um detalhe bonito, né? Assim, pensar por que as escolas existem. Não era uma pergunta, era mais dividir isso com vocês. Só posso fazer uma observação? Me lembrou um filme, aquele filme Quando Sinto Que Já Sei, né, que também é uma frase de uma criança, quando ela percebe que a escola talvez já... o formato tradicional de escola, de formação de saberes, ele já não dá mais conta, porque ela mesmo já se sente, talvez, num lugar de construir o seu próprio saber, sem essa mediação de alguém que está ali que vai transmitir um tipo de conhecimento. Então, isso que você relatou me remeteu também a esse filme, né?
que também parte de um relato de uma criança, quando sinto que já sei. Eu vou puxar a memória das duas aqui, tá? A Kelly e a Ana. É da floresta, né? É da floresta, tá? E ele foi para a exposição. E aí, não sei se vocês se lembram, Kelly e Ana, a gente fez uma experiência lá no MAN, daquele parangolé Faça Você Mesmo, e a gente tinha uma proposta que as pessoas fizessem uma pergunta. Vocês se lembram a pergunta da criança que fez? A pergunta era o seguinte, Ulisses: você já brincou hoje? Então, é o fato desses saberes, né, que a gente está precisando escutar. E também uma filha de uma amiga da Jéssica, 4 anos de idade, pergunta para a mãe: qual é o tamanho do infinito? How big is infinity? Eu só estou achando que o que aconteceu em várias das nossas instituições, e aí voltando para a Ana, a questão do experimental, não se trata de passado. O experimental é sempre not yet. É um futuro ainda não concluído. Você faz uma conexão. Então, quem está na arte tem essa possibilidade de encontrar um pensamento até numa obra de arte que pode ter sido no século XVI ou num poema, na mesma forma que um poeta ou um astrofísico, um astrônomo, um matemático encontra um rascunho do século XIX, das improvisações matemáticas. Aquilo ali é futuro. A noção que Ernst Bloch apresenta para mim é muito querida, porque é essa sensação de um futuro não acabado. Então, pelo menos isso aí, para a gente pensar de quantas riquezas de experiências não se concluíram. E elas também precisam descansar, vão descansar, vem 3 gerações depois, sabe? Alguém recupera o divisor da Lígia Pape, é um exemplo, cara. Agora mesmo, na semana passada, os estudantes da UFMG usaram o divisor da Lígia Pape. A ideia, né? O pensamento, o radicalismo, que não era tanto a intuição ou a intenção da Lígia Pape. Então, o experimental está numa categoria de conexões improváveis. Anteontem mesmo, anteontem não, desculpem, foi ontem, né? Sei lá. Foi a defesa da Tânia, que é daqui, e belamente ela discutiu uma obra do Bas Baum, uma obra, e a gente teve, né, quanto aquela obra, você, é uma obra que durante 20 anos o artista, e ela é presente, e ela é futuro. Então, ela inclusive relata que, a partir de 2013, as pessoas que usam camisa amarela e as pessoas que usam camisa vermelha são conflitantes. No caso do trabalho dele de 20 anos, né, amarelo eu e o vermelho você, ou então no Japão. Então, esse experimental é um direito de inaugurar futuros. Então, tem certa desobediência epistêmica em jogo, tem obras e arte nesse sentido de ser desmistificada, quebrada, isso, e ser alavanca de processos que não estão concluídos. Senão a gente não estaria aqui nesse lugar. Né? Esse próprio lugar, ele é pleno de futuros inacabados. E não é para repetir. Aí sim, eu entendo, quer dizer, ninguém quer repetir o Geschman. Né? Ninguém quer repetir a geração dos anos 80. Não é por aí. Entendeu? É um outro fator.
as lições da descoberta e essa fronteira que está sendo discutida. O pessoal, eu não gosto muito desse termo, arte naif, dessas outras artes, são escolas e que talvez a nossa academia, seja o que for, precisa muito mais aprender, né? Celebrar a coragem de ser. Então, é só nesse sentido, assim, responder. Eu acho que experimentar o experimental é uma frase do Hélio de Sica, mas é uma frase de futuro, e não uma repetir o experimental. Ninguém repete o experimental, não é experimental. Eu só agradecer, né, a vocês quatro pelas questões que trazem e articulam, mas eu fiquei muito pensando na conexão entre a fala, quando o Maurício traz, né, todo um histórico também, inclusive conectando escola de samba com escola, né, a noção de escola como algo também que vai além de uma estrutura, mas onde está em jogo aí uma questão dos saberes e de algo, né, escola da vida, escola de samba, escola normal, está tudo aí, processo de fato formativo em ação, e fiquei pensando muito no fluxo da tua fala com a problemática que Guilherme traz do artecentrismo, né? Pensando nas três de um modo geral, porque, por outro lado, o que a exposição traz e o que a fala de vocês trazem é uma reflexão que a gente precisa saber também de como a arte criou um monopólio da criação, né? A gente tem, e é algo que a gente vem discutindo muito entre educadores que lidam em contextos e em experiências de arte, que é essa perspectiva desse lugar do artista como, de fato, um monopolizador de um sentido de criação que a gente tem para a sociedade. E me parece que é super relevante nesse debate de uma ruptura, mais do que romper com o artecentrismo, destituir o artista do monopólio da criação também, né? Num sentido de, se a gente quer apontar para novas epistemologias, se a gente quer apontar para esses encontros, né, que a Lívia apresenta entre ela e Clóvis, ela e o Dimitri, o nome do Gargamel é Dimitri Gargamel. Como é preciso, se não destituir, pelo menos redistribuir, né, corrigindo e reorientando e reorganizando essa perspectiva, o sentido da criação, porque isso está extremamente ligado ao que vai ser classificado, o que vai ser historicizado, o que vai ser legitimado ou não como arte, né? E isso vai definir também a posição de determinados agentes no campo da arte. Haja vista um trabalho extremamente famoso do Kaminski, onde essa divisão social do trabalho na arte está superposta. O museu é uma escola, o artista cria, o público faz conexões, né? É uma divisão social do trabalho das mais definidoras de como os papéis são distribuídos. Então, pensando em como você traz, né, o posicionamento ou não posicionamento do Heitor dos Prazeres, o posicionamento ou não posicionamento da Mangueira, sempre foi arte, escola de samba, ou é arte agora, onde o sentido de arte é mais ampliado? Redistribuir essa economia da criação me parece extremamente relevante para essa conversa, que não é só a arte que precisa sair da centralidade, mas quem cria e quem é reconhecido como criador ou não criador dentro desse debate. Assim, era mais para jogar também mais problemas provocada pelos exemplos que cada um de vocês trouxeram. E, claro, como educadora, sabendo também, né, qual é o meu lugar dentro da economia, que é muito árduo, né, se afirmar como alguém, inclusive, que pensa dentro de um circuito de arte. Também queria agradecer vocês. Quer responder? Não, você quer falar, depois eu comento? De repente a gente pode... Não, é porque eu concordo plenamente, né? A gente está envolvido com sistemas de autoridade, né, que autorizam determinada obra, determinado artista, né, que tudo é autenticado por esse sistema. E na medida que você busca
desconstruir esse sistema, é claro que todo o sistema está sempre sendo colocado em prova, mas eu acho que a gente está colocando esse sistema em prova nesse momento de uma outra perspectiva, né, que é justamente pensar, inclusive, o papel do artista nesse lugar, o quem a gente nomeia artista, ou a circulação das obras. Em um momento ela significa uma coisa porque ela está autenticada por determinada autoridade. Então, acho que essas possibilidades de você romper com hierarquias nesse sentido é muito da urgência do tempo, de que não é mais possível naturalizar o que nós estamos vivendo, né? Aqui ao lado a gente está tendo uma conversa super importante no contexto, né, de uma biblioteca sobre a Lélia Gonzalez, que o questionamento é justamente sobre a branquitude, né? Eu estava conversando com Ulisses que o que eu percebo como, né, um futuro próximo em termos de pesquisa é que justamente a branquitude vai ser uma pesquisa que vai ser direcionada por ameríndios, né, por afrodescendentes, na medida em que essas curvas acontecem, né, e essas curvas vão nos levando para outros lugares que a gente não sabe exatamente quais são. Mas, evidentemente, nós estamos num outro movimento, né, e negar esse outro movimento é também não querer justamente fazer esse exercício da escuta. Só um detalhe, o Kelly. Todo o centrismo é que a gente tem que observar. Toda fixitude gera um atavismo de poder, nesse sentido. E talvez o centrismo de uma escola sobre outra, uma escola de arte, agora, dentro dos anacronismos que a gente vive, de uma sociedade de classe dividida e tudo, é mais complexo. Autores vão falar assim, como pensar essas situações numa sociedade de injustiça social, para começar por aí. Tá? Então, é tão difícil nós atualizarmos nossas bibliografias e nossas posições diante de um despertar de um Brasil de 500 anos, e vai lá, né, de toda essa desigualdade que nos confronta todo dia que você senta numa universidade, você senta numa desigualdade, numa injustiça, você senta ali e ouve isso. Então, só para, né, essa questão a quebra do antropocentrismo, que está com uma referência a eurocentrismos e tudo isso, que nos funda, né? E esse também artecentrismo no sentido também de uma escola de um único pensar artístico, de um único valor artístico. Agora, a gente está tateando alguma coisa também, que é a questão que eu vejo falar do valor, que seria um outro encontro. A questão do valor, né, está muito ligado, né, ao mercado, ao fetiche, que quando você vê, né, arte popular tem um determinado valor, a arte contemporânea tem uma tarja preta, tem um valor totalmente diferente. E essa quebra é muito difícil, principalmente se você vai botar, né, no 0 a 0, né, como é que dá? Porque esse sujeito não tem formação, o outro tem formação e tudo. Aí é uma outra questão, eu procurei evitar, porque senão vocês teriam que servir cerveja e outras coisas aqui e a gente continuar a conversa, não vai rolar. É longo. Então, eu queria também agradecer muito por todas as reflexões e as interconexões entre todas as reflexões que sempre, enfim, as sintonias que surgem das falas são super importantes e me fez pensar sobre a transdisciplinaridade, questionar como a transdisciplinaridade é a ferramenta, o papel da transdisciplinaridade como ferramenta tanto da conectividade como também da deformação potencial de certas disciplinas, que, enfim, e formas de ensinança também. Eu fiz meu doutorado aqui, trabalhei aqui tanto como artista como também ensinando e recebendo aula e senti que a transdisciplinaridade aqui tem uma presença muito diferente que na Europa. A forma de abordagem de ensinança é muito diferente
E eu acho, em parte, tem uma herança que vem da cultura popular, na verdade, das pessoas que têm trazido ferramentas disso para a escola, tentando também, porque tem uma necessidade, se a gente pensa na escola de samba, pensa também na capoeira, são artes que não dá para falar o que são exatamente, se é canto, se é dança, se é uma forma de continuar passando, transmitindo um passado, um futuro presente. Então, essa questão também para vocês, como a transdisciplinaridade é uma estratégia, talvez, de ensinança ou, enfim, de criação artística, para botar o pensamento em fluxo, porque também quando a gente sai de nossa zona de conforto e criação, sai do lugar de trabalhar com artes cênicas para artes plásticas, começa também a construir de outra forma e o pensamento aí, de repente, não estou formada, não sou uma artista. Poderia dizer que não sou uma artista plástica, mas eu acho que agora estamos ampliando um espaço onde estamos saindo fora de nossa zona de conforto, saindo fora de nossa linguagem de conforto e ali surge algo interessante. Não, acho que você mesma falou, né? A coisa de você sair, né, de uma zona de conforto, sair de um determinado campo, né? Ou sair da escola, né? Dar 2 passos e entrar na floresta, né? Isso já faz uma diferença tremenda, né? E eu acho que é um exercício mesmo, talvez possa ser um método, não sei, mas experimentar esses deslocamentos, por menores que sejam, às vezes uma coisa boba, né, já te dá um outro ângulo, né, de visão, né? Então, acho que isso é importante. Enfim, isso para mim tem sido um pouco meio que um programa, né, de trabalho, né, de ensino também, ensino, entre aspas. Enfim, de experimentação, né? Experimentação didática, né? E propor esses exercícios, né, de deslocamento. Acho que é isso, né, uma abertura para o aprendizado, né, a partir de um campo menos fixo, né, menos estabelecido. E o exemplo que você falou da capoeira é interessante, porque também propõe a transdisciplinaridade e o desequilíbrio, né, de noções já a princípio fixadas, ou seja, qual é o lugar de aprendizado, né? É o lugar da roda, né? Onde você joga, onde você aprende, né? É o lugar que o corpo pode ser visto como um objeto de arte também, né? Na medida em que, de uma certa perspectiva, você não olha o objeto de arte da forma como nós estamos acostumados a ver, né? Ou seja, tem um olhar ali que transita por essa transdisciplinar, né? Por esse espaço transdisciplinar, que tem a música, que tem o canto, que tem uma memória do corpo que atualiza ali naquele contemporâneo, né? E eu acho que também não foi por acaso que um dos primeiros a tombar com a onda de conservadorismo foi justamente o mestre de capoeira, né? O mestre Nuo do Catendê, que levou 12 facadas numa discussão sobre política, né? E era um mestre de capoeira, né? Uma pessoa fundamental para a cultura negra da Bahia e do Brasil de uma maneira geral, presente ali na revitalização dos blocos afro, parceiro do Caetano, por exemplo, né, que se pronunciou publicamente em relação a isso. Então, eu estou falando isso para a gente entender, como você mesmo falou, que não há um distanciamento, né? Ao contrário, todas essas questões estão entrecruzadas, e nós nos alimentarmos delas é fundamental agora. Eu vou pegar carona disso, porque você trouxe uma questão da escola de samba e a capoeira, a transdisciplinaridade, porque o termo disciplinaridade já é, né, colonizador. A capoeira desafia as ordens, porque ela resgata talvez um princípio da arte que está fora da escola, porque está fora das disciplinas, porque ela
tem dança, como o samba também, ela tem uma narrativa, tem um canto, tem um sujeito de voz, tem um sujeito que tem um talento de cantar, tem um outro sujeito, né, que toca o berimbau, tem a escultura do berimbau, tem a invenção do berimbau, e tem aquela confraria de uma ética. E, ao mesmo tempo, tem algo que a história da capoeira é uma história também de luta e autodefesa. Então, tem toda essa camuflagem. Que escola de arte! Quem dera que a gente tivesse, né, realmente recuperando várias escolas de arte para fundar uma escola de arte floresta do Brasil para o século XXI. Ética. E, no entanto, os americanos, os europeus, levam a capoeira, com brasileiros aí como para pedagogias, terapias e tudo. Então, está lá nos Estados Unidos e várias escolas adotando capoeira. Então, a gente tem aí algo muito interessante, né, do exemplo da transdisciplinaridade como uma essência da arte. Ela é múltipla. Eu acho que uma questão que me parece muito importante na questão de pensar o experimental é para não repetir os mesmos modos que foram já feitos, repensar a experimentalidade em todas as pluralidades do próprio sistema da arte. Então, isso está dizendo que, se a gente está pensando uma escola da arte, a gente não pode só pensar uma prática de formação de um artista, ou práticas artísticas. A gente tem que pensar sistema crítica, a gente tem que pensar sistema pedagógico, a gente tem que pensar outras maneiras de pensar relações à arte pública. E todas essas questões são, digamos, muito fundamentais para reinventar e não repetir os mesmos modos. A gente vai ter, digamos, uma experimentalidade bacana, mas não tem, digamos, a dinâmica para receber essa experimentalidade. E, ao mesmo tempo, isso vai ao outro lado, que, digamos, esses desília que você, Lívia, fala sempre, é uma metáfora muito, muito potente nesse sentido. É pensar que como a gente vai desiliar a escola da arte, o campo da arte, mas também receber uma outra dinâmica de fazer. Isso tem que ser junto com outros modos de fazer. Eu fico pensando muito nesse momento, a gente estava falando sobre os Domingos de Criação, do Federico Moraes, todo o trabalho que ele estava fazendo no MAN era um momento que, interessante, no campo da arte, não reconhecia. Exato. Eu acho que isso é um momento muito experimental no campo do Museu de Arte Moderna, muitas coisas incríveis que ele estava fazendo, mas precisava mais de quase 50 anos até o momento que a gente pode olhar o material dos domingos, exatamente, não pode ser muitas pessoas que vão debater essas questões hoje em dia, mas eu acho que é interessante, porque tem um campo da crítica da arte que tem que mudar, porque tem tudo uma dinâmica de formação que está olhado, que está criado especificamente para olhar a produção de um artista. Isso é muito empobrecido no sentido de pensar a potencialidade de um processo criativo dentro da sociedade, de ter um olhar tão, recorte tão específico nesse sentido. Então, como a gente pode pensar esses novos reinvenções, esses curvos que vão incluir múltiplas vozes, outras pluralidades? Eu só vou pegar uma carona, Jéssica, né, até recuperando a questão do artecentrismo. Eu acho que o Domingos da Criação tem uma trajetória de deslocamento do artecentrismo, porque exatamente se o primeiro Domingo da Criação ainda tinha uma presença mais centrada em artistas, esses artistas foram também se deslocando. Então, há um coletivismo, uma comunalidade ali, de dispor materiais e tudo, que é extremamente pioneiro. Aí, Ana, o quanto aquele experimental ainda é um futuro inacabado. Então, esse futuro que eu quero dizer é o quanto do Domingos da Criação, né, essa, né, escavação que a Jéssica fez nos arquivos e tudo, é futuro. Nós estávamos lá no núcleo experimental, a gente contactou no MAN essa arqueologia da potência do fora.
Vocês se lembram? A atração para o fora, que é a mesma que o Frederico, a atração para o fora, que talvez estivesse implícita na própria arquitetura do RID, que é uma arquitetura experimental também, ela é anti-museu. Então, só que a gente fica meio que cego, é quanto de arquitetônicas de futuro estão ali presentes. Então, nesse sentido, a gente tem aí uma escola, e eu fico sempre, já que a gente está no meio de uma escola da arte, uma conversa assim, será que também, numa escola de arte, estaríamos vivendo uma passagem entre todas essas, se a gente estudar essas gerações, de um ato criador, Kelly, um ato de criação que não seja mais de um produto e um objeto, mas de arquitetônicas de estar junto, de modos de estar junto. Então, são essas arquitetônicas que talvez seja para formar a escola da criação artística, mas não é só, né, de um objeto, mas de um estado de arte sem arte. Já estou repetindo, isso aí está lá. Então, como a gente repete, mas agora repete como uma formulação que estava lá, not yet conscious, não ainda consciente de uma consciência que a gente deve. Vocês estão no papel agora, que vocês estão aqui, com talvez essa possibilidade de recuperar fios soltos, né? E é nesse momento de crise mesmo, perversa que a gente está vivendo, né, que é o momento mais importante, porque todas essas citações nossas estavam no meio do regime militar. Então, é exatamente nesse momento de alta pressão, de alta repressão, que as linhas de fuga surgem, as conspirações surgem, e esse é um ato criador. Então, a gente está aqui, digamos, pensar uma escola de arte como uma escola pensar de uma arquitetônica, né, de comunidade de talentos, tal como uma capoeira, tal como uma escola de samba, né, com os deslocamentos, né, de um individualismo, de um artecentrismo. Nesse sentido, talvez, né, seja muito importante vocês estarem, né, incomodados e incomodantes por estar aqui. Mais alguém? Acho que a gente já precisa concluir pela hora, né? Eu queria agradecer mais uma... E fazer os desdobramentos, porque existem escolas experimentais de arte, porque existem escolas tradicionais de arte, porque existem escolas inúmeras de arte, né? Eu queria agradecer... E não escola. E não escolas, né? Desescola, né? Por que existe, se existe, né? Aí perguntar se existe também, né? Eu quero agradecer a Maurício, Lívia, Guilherme pela conversa, a quem resistiu até agora esse momento aqui, mais uma vez a Gleice e Ulisses, eu agradeço a todos que estiveram aqui, obrigada, até a próxima mesa, né? A terceira mesa. Tá?